Eu recebi a seguinte pergunta de um de vocês: melhorei da depressão quando associei meu tratamento à suplementação de vitamina B9 e B12. Por que isso aconteceu? Essa pergunta é boa. Eu vou falar das vitaminas na saúde mental agora. E se você não está inscrito nesse canal ainda, inscreva-se aí no botão vermelho, ative o sininho e depois da vinheta a gente vai começar essa conversa. Bom, eu adorei essa pergunta. E eu gostei muito dessa pergunta também, porque me dá a oportunidade de mais uma vez falar para você da importância da nutrição na saúde mental. A gente precisa conversar sobre saúde mental envolvendo tudo aquilo que diz respeito a bem-estar. E é impossível falar de saúde mental sem falar de nutrição adequada. E em alguns casos, dependendo do paciente, até da suplementação adequada. Essa pessoa me enviou essa pergunta e faz muito sentido ele ter melhorado com a suplementação de vitamina B9 e vitamina B12, e eu vou te explicar por quê. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que para a formação de neurotransmissores de bem-estar, eu preciso de vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas e outros cofatores que são importantes para essas reações acontecerem, tanto no seu intestino, quanto no seu cérebro, quanto nesse caminho todo que esses fatores percorrem, porque percorrem o nosso corpo inteiro. E quando a gente está falando de processo de formação de neurotransmissor e de um quadro depressivo, a gente está falando de nos preocuparmos com tanto a formação quanto com a inflamação. Já se tem estudado que o processo depressivo é um processo inflamatório, que o quadro depressivo promove um processo inflamatório, uma neuroinflamação. Quando a gente está falando de neuroinflamação, que não é uma coisa que você detecta aí no seu exame, eu detectei minha neuroinflamação. Já se sabe que pacientes com quadros depressivos têm um quadro inflamatório silencioso. Então, se eu tenho uma neuroinflamação, um quadro inflamatório silencioso, eu já tenho um prejuízo na formação de neurotransmissores e fatores que importam para o meu bem-estar. Eu também tenho prejuízo no aumento da excitação cerebral, que eu falei no outro vídeo que nós conversamos sobre glutamato. Eu estou dando essa introdução para você entender um pouco mais de todo esse contexto, que é complexo. Mas se você se disponibiliza a entender, você vai ver o quanto que isso é importante. E aí, quando eu estou falando de inflamação, eu já estou falando de um prejuízo na formação. Agora você imagina se além da neuroinflamação, do corpo inflamado, eu tenho um prejuízo no aproveitamento desses nutrientes, mesmo que eu coma. E, além disso, eu posso ter uma nutrição não adequada. Então, além de não adequada, eu ainda posso ter um não aproveitamento pelo meu próprio gene. Alguns que a gente chama de polimorfismos genéticos podem fazer com que algumas pessoas, mesmo que elas comam, elas não aproveitem muito bem aquele alimento. Por diversos fatores, e aí entra a nutrigenética, que já tem estudado isso, a nutrigenética é a nutrição personalizada, baseado no polimorfismo de cada pessoa. Isso pode ser feito, tem exame de nutrigenética hoje em dia. Mas pensando no motivo pelo qual essa pessoa melhorou com vitaminas do complexo B, isso aconteceu porque dentro desse processo de aproveitamento de nutriente, a gente tem um ciclo que a gente chama de ciclo do folato. E nesse ciclo do folato, você usa essencialmente vitamina B9, vitamina B12, vitamina B6. Essas três vitaminas do complexo B atuam na ativação de enzimas para outras ativações formarem o que a gente chama de catecolaminas e também a serotonina. Mas por que? Ela faz isso diretamente? Não, é uma cascata. E essa cascata, essa engrenagem precisa funcionar muito bem. Se eu tenho baixa de vitamina B9, que é a formativa a gente chama de metilfolato, eu tenho
uma hipoprodução disso. Se eu tenho baixa de B12, eu também tenho uma baixa produção disso, de B9 também. Provavelmente essa pessoa que melhorou tinha uma necessidade aumentada dessas vitaminas e, portanto, ele não estava produzindo uma quantidade suficiente de neurotransmissores para se sentir bem. E aí não era uma questão de medicamento, nem de subir a dose do medicamento, e por isso ele, associando o tratamento, melhorou. Muitas pessoas podem ter essas dosagens baixas, se você faz uma dosagem no sangue, mas outras pessoas você pode pegar, fazer essa dosagem, ela vir normal e mesmo assim a pessoa não ter um bom aproveitamento. Isso acontece essencialmente em pacientes, por exemplo, que têm polimorfismo da MTHFR. Não precisa decorar essa sigla, tá? Quando a pessoa tem esse polimorfismo, que a gente dosa isso, tem alguns pacientes que têm, ela tem um prejuízo de 30 a 70% no funcionamento da enzima e, consequentemente, um alto prejuízo na formação de neurotransmissor. Esse tipo de caso é um caso de alguém que não aproveita, não usa o metilfolato para fazer isso, né? Essa via fica prejudicada e, portanto, o que comer não vai dar conta disso. A pessoa vai precisar de suplementação de fato dessas vitaminas, inclusive muito acima daquilo que é recomendado em níveis de nutricionais normais, né? De dieta. Isso significa que todo mundo que tem polimorfismo da MTHFR, que a gente vê isso, faz isso no exame, vai precisar da mesma quantidade de metilfolato e todo mundo vai ficar muito bem na suplementação? Não necessariamente. Às vezes as pessoas veem alguns vídeos sobre metilfolato para depressão ficou bem, vamos lá tomar a dose alta que está recomendando. E não necessariamente ela tem a mesma resposta. O que acontece? Quando a gente tem o uso dessa vitamina B9 no processo de tratamento, quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando em alteração da enzima que, essencialmente, no tratamento, a gente está pensando na alteração da enzima e na produção de dopamina. E algumas pessoas podem ter agitação se elas suplementam sozinhas, sem orientação, essa vitamina. Porque no tratamento, quando a gente utiliza, a gente fica monitorando, o paciente vai informando como que está, porque algumas pessoas podem ter uma agitação, uma aceleração e às vezes até aumento da ansiedade. Eu estou explicando isso porque às vezes as pessoas vão lá e tomam em dose mega lá, vão lá 42 gotas de metilfolato quando usa gotas ou manda manipular porque vive em algum lugar e se sente super mal. Porque como a gente fala, gente, não é mágica, cada um é cada um. E muitas pessoas vão melhorar com a suplementação, mas tudo tem que ser monitorado. Essa pessoa aqui estava com prejuízo no funcionamento por conta de vitaminas do complexo B baixa. Eu nem sei qual é o quadro total, nem sei quais eram as dosagens dele, mas a explicação sobre ele ter melhorado é porque ele melhorou de fato a produção de neurotransmissor. E isso faz diferença significativa na vida de muitos pacientes que sofrem de depressão e também de ansiedade. E aí a gente precisa pensar nesse funcionamento e na saúde mental, observando todos esses fatores, para que você entenda e perceba que antes de você achar e colocar todas as esperanças em um modelo de tratamento estritamente medicamentoso, é preciso avaliar o seu parâmetro alimentar. E eu sempre recomendo, né, os pacientes a irem ao nutricionista para fazer isso. O nutricionista é que personaliza a sua dieta melhor. A gente fala aqui da importância, explica tudo, mas ele é o profissional adequado para fazer isso. Inclusive no meu livro Ansiedade Controlada, em que muitos de vocês já leram, né? E eu fico bem feliz, inclusive, com os depoimentos que vocês têm me mandado. Eu essencialmente falei ali de todas as coisas e as dúvidas que as pessoas têm sobre a ansiedade, mas também coloquei muita coisa sobre a importância da alimentação na saúde mental, inclusive sobre intestino e cérebro, que eu vou fazer um outro vídeo em breve, provavelmente o próximo vídeo, sobre esse eixo e essa importância.
Porque se a gente não se preocupar com todo o processo complexo de formação, a gente também vai estar fazendo um tipo de tratamento incompleto. Sabe quando eu falo que saúde mental é sobre você inteiro e não do pescoço para cima? É também disso que eu estou falando. E lá no livro a gente fala disso, você que se quiser ter acesso ao livro, o link está aqui embaixo, né, para adquirir. E você vai ver informações melhores sobre isso. E mais sobre vitamina B12, B9 e B6 e outros fatores importantes para que essas reações aconteçam e a formação fique completa de neurotransmissores e você se sinta melhor. Porque uma das coisas que essencialmente quem está com essas deficiências percebe e sente, né, e se queixa, não é só de tristeza, desânimo e ansiedade. Também perda de foco, concentração, memória ruim, falta de disposição. Então, a gente precisa também não só pensar num quadro de doença, mas a pessoa pode estar com todos esses sintomas e ela não precisar de fato de um remédio. Ela precisar observar o padrão alimentar e deficiências que ela pode ter. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou e achou de extrema importância para outras pessoas, eu peço que você compartilhe e curta aqui para que as pessoas percebam a relevância e você possa também fazer parte dessa comunidade de ajuda e melhora em saúde mental. Inscreva-se nesse canal e dá uma olhada nos outros vídeos que podem tirar dúvidas suas sobre os sintomas, sobre o que você pode fazer e entender um pouco mais de tudo que acontece com você. Até o próximo vídeo.